Boa noite. Novamente, outra terça-feira em que vamos refletir um pouco sobre algumas questões da vida. E hoje eu quero refletir com vocês sobre a quem pedir conselhos. Quando a gente está preocupada, quando a gente está com algumas questões, quando a gente tem que decidir sobre assuntos pessoais ou profissionais, ou de qualquer ordem em relação aos filhos, em relação ao cônjuge, em relação à parentela, aos irmãos. A quem pediremos conselho? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem são as pessoas para as quais devemos nos dirigir para nos aconselharmos? Meditando aqui na palavra em Josué 9. Vou ler o capítulo todo para ficar bem explicadinho. Na Bíblia, em Josué capítulo 9. A astúcia dos gibeonitas. Ora, ao ouvirem tais coisas, todos os reis que viram a oeste do Jordão, nas montanhas, nas campinas e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, a saber, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ajuntaram-se de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Todavia, quando os moradores de Gibeon ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levavam para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: Bem pode ser que habiteis no meio de nós, então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: Nós somos teus servos. Perguntou-lhes Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossas vestes e nossas sandálias já envelheceram por causa da longa jornada. Então, versículo 14. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram às cidades deles, Gibeon, Quefira, Berote e Quiriate Jearim.
Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes, que responderam: Nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: nós os deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Continuaram os líderes: vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e lhes perguntou: Por que nos enganastes, dizendo: Muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos, entre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: Foi anunciado aos teus servos como certo, que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos. Faze conosco aquilo que te parecer bom e justo. Esse capítulo 9 de Josué fala sobre um líder que estava à frente do povo de Israel, liderando para a terra prometida. Já tinha realizado várias conquistas, porque logo anterior a Josué ser líder, Moisés tinha libertado o povo do Egito, passado pelo Mar Vermelho, e quando chegou perto da terra prometida, Moisés não entrou. Moisés subiu ao monte e de lá não desceu mais. E Deus levantou Josué como um novo líder, dizendo para ele ser forte e corajoso e não temer, porque o Senhor, Deus dele, estaria com ele. À medida que Josué vai avançando com o povo e vai tendo vitórias, primeiro a cidade de Jericó, derrubou as muralhas de Jericó, continuou a avançar, fazendo novas conquistas. A fama do povo de Israel se espalhou por todas as regiões. E os gibeonitas, que estava perto, de ser alcançado pelo povo de Israel, seria certo que eles morreriam também, porque seriam conquistados pelo povo de Israel. Mas eles, temendo muito pela vida deles, se anteciparam, usaram de artifícios para enganar o povo de Israel. Colocaram sandálias velhas, pães bolorentos, as bolsas também, sacos velhos. Tudo era velho, para que quando eles chegassem na terra onde Josué estava, eles enganassem, falando que era um povo muito distante. E que os pães estavam bolorentos porque quando eles saíram estavam bons, mas diante de toda a distância percorrida por aquele povo, assim eles falaram, o pão já estava bolorento e a sandália velha. E eles conseguiram o intento que eles programaram para fazer. Eles conseguiram não ser um povo atacado por Josué, pelo povo de Israel, porque eles conseguiram enganar o povo de Deus. Como? Usando dos artifícios, como já falei. E qual foi o grande erro, principalmente do líder, que era Josué?
O grande erro dele se encontra aqui no versículo 14 do capítulo 9. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Aqui há duas verdades. Primeiro, há dois conselhos na Bíblia decorrente desse texto. Primeiro, que devemos pedir conselho ao Senhor diante de qualquer situação, principalmente quando estamos diante de um povo, de uma pessoa ou diante de qualquer situação na nossa vida. Teremos que pedir conselho ao Senhor, porque Ele sempre responde. E segundo, que quando não pedimos conselho ao Senhor, a probabilidade é que a gente vai errar nos nossos julgamentos, porque nós somos falhos, nós somos pequenos. Quando estamos distante do Senhor e não pedimos, não somos um só com Ele, nós tomamos decisões precipitadas, tomamos decisões que não vão lá na frente fazer com que sejamos bem-sucedidos. Aqui o povo conseguiu enganar o maior povo da terra, que estava avançando e conquistando, porque o Senhor Deus era com eles. Então hoje eu quero dizer para nós, fazer essa reflexão, eu e você, a quem vamos pedir conselhos? Ao Senhor, o nosso Deus, que nos ouve e nos aconselha. Basta pedirmos para que Ele venha ficar perto de nós, que Ele vem e nos dá sabedoria, as estratégias, os bons pensamentos. E só Ele vai saber o que é melhor para nós. Só Ele vai saber, porque Ele é o dono do conhecimento do passado, do presente e do futuro. E nós nada sabemos, se não vier do nosso Deus vivo. Não conhecemos, espiritualmente falando. Então quero desafiar a cada um, inclusive a mim mesma, para nesta semana, em qualquer ponto da vida, em qualquer ponto, em qualquer situação, que a gente se encontrar sem saber o que fazer, desafiar a pedir conselho ao Senhor, porque dele vem o conselho de excelência, que vai nos levar à verdadeira vida, à verdadeira estratégia, a melhor e única e excelente estratégia e decisão. Tá ok? Então, mais um dia com vocês. Até a próxima terça. Fica a dica. Beijinho, boa noite.